tá? Mas você pode estar produzindo na agricultura familiar com sementes transgênicas também, você pode estar sem biodiversidade, com técnicas, outras então técnicas. Não necessariamente do jeito isso. certo. E aí, Exatamente. o produto Isso. vem da agricultura familiar, mas vai Exatamente. parar na mão Não da da indústria, para depois. A indústria também processa que também processa. e te traz de volta. Então não deixa de ter Um viés pela indústria. A indústria também é uma processadora intermediária. Porque a gente não compra. familiar. Esse Exatamente. 70% não significa que a gente compra direto. Vem direta, não vem Não, direto não da vem agricultura direto. familiar. Ele É a é agricultura produzido. familiar que produz para a indústria, inclusive. Isso. É aí que está a questão. Olá, começa agora mais um Quem Somos Nós, o programa para quem tem prazer em conhecer. Você pode ouvir todas as conversas sobre a natureza humana desses últimos 3 anos no Território Eldorado, no Casa do Saber, no quemsomosnós.com.br ou no podcast. Agora você também pode ver o Quem Somos Nós no YouTube. Hoje é o segundo e último programa sobre comida e arte e como essas duas coisas vêm se misturando. Nós vamos conversar com a nutricionista e coordenadora do Mesa Brasil do Sesc São Paulo, Luciana Curvelo, e com o presidente do movimento Slow Food no Brasil, Jorge Schneider. Luciana, quem é você? Bom, Luciana, casada, 44 anos, tenho 2 filhos, o João Vitor, de 15 anos, e a Fernanda, de 11 anos. Formada em nutrição, trabalho na área já há 22 anos. Gosto de teatro, cinema, arte, amo ler, adoro livros. Acho que me definiria como uma pessoa que gosto do que faço, meu trabalho. Lidar com o alimento é uma coisa que me encanta, e trabalhar na área social, que é a área que eu escolhi para trabalhar, também me completa. Acho que essa é a Luciana. Nós vamos voltar. Jorge, quem é você? Quem eu sou? Eu tenho muitas dúvidas às vezes, mas basicamente... Eu tenho todas. O Jorge é alguém que espera que esse mundo melhore um pouco, e a gente luta por isso, mas sou casado também, 4 filhos, né, e um neto, uma netinha agora também, e quero imaginar que há um mundo melhor para essa neta, para essas pessoas. É um pouco isso que a gente briga. Eu sou engenheiro, mecânico de produção, especializado em alimentos, mas mais do que isso, também trabalhei muito tempo na Amazônia, né, trabalhei com açaí, então muito do que se conhece do açaí foi uma coisa que a gente originou lá atrás. E aí eu tive uma chance de trabalhar com comunidades ribeirinhas. E aí a minha vida mudou muito a partir dessa relação com a comunidade, com a floresta. E hoje eu sou presidente da Associação Slow Food do Brasil. A Associação Slow Food é uma ferramenta do movimento Slow Food. Ele não representa o movimento, ele é uma ferramenta. O que quer dizer isso? É o seguinte, o Slow Food é uma anarquia austera. É talvez uma das formações do mundo mais interessantes de autogovernança e autogestão. Então, na verdade, quem comanda o Slow Food são as pessoas, são os convívios. Os convívios são núcleos de pessoas que acreditam na filosofia do Slow Food e atuam dessa forma. Qual é a filosofia do Slow Food? Fora ser slow. Não, o slow Não, estou certo? Não, verdade, é claro, slow. Você fala slow food, não, primeiro é o tempo para aproveitar, não é isso? Não,
A origem é uma contraposição ao fast food. Então, o slow food Claro. é simplesmente o contraponto direto a isso. O slow food nasceu no final da década de 80, na Itália, quando um grupo de pensadores, sociólogos, jornalistas, quiseram fazer uma afronta à entrada do McDonald's na Piazza Piazza di Spagna. Uhum. E aí eles foram para frente e falaram, olha, temos duas opções, ou vocês entram para comer isto que a gente não sabe o que é na Itália, ou a gente vai fazer uma bela macarronada para vocês durante um mês aqui. E aí eles tentaram, de uma certa forma, se manter e opor o estilo de vida italiano, né, do produtor, de estar próximo ao alimento, etc. e tal, ao estilo do fast food que vinha da América. Mas depois isso foi tomando um corpo como um corpo. Isso, na verdade, é uma reação. É uma reação. E depois Isso. tomou um corpo como ação. Como ação e uma ação fortíssima. Então, para que lado? Por um lado, hoje o slow food é um movimento político, institucional, muito mais voltado para a defesa da diversidade em todos os sentidos, e fundamentalmente do pequeno produtor, ou da agricultura familiar, ou basicamente do alimento bom, limpo e justo. Essa é a nossa filosofia. O slow food luta por um alimento bom, limpo e justo para todos. Esse é o grande objetivo do movimento. Engenheiro de alimentos, que teoricamente trabalhou na indústria, que não é exatamente esse mesmo tipo Exatamente. de raciocínio, traiu a sua formação, ao contrário, né? E passou a apoiar. Exato. Não, eu sei, é uma brincadeira. Não, mas é isso mesmo. Mas, assim, exatamente. negou a sua formação para Exatamente. afirmar um outro tipo, né? Que tem gente que diz que é uma volta. Não é. Então, É que uma eu acho que evolução. esse é um perigo que a gente não. corre, porque as coisas não voltam, Não, né? E isso é uma bobagem, não existe Exato. volta. Nós vamos voltar voltar. para poder falar, que eu gostaria de daí pegar o que está acontecendo. A tua experiência é semelhante, não essa do slow food necessariamente, mas a tua experiência é semelhante porque você também trabalha com comunidade, você também tem o Mesa Brasil. Explica um pouquinho qual é a tua experiência. Primeiro por que comida? Né? Por que escolher a comida como uma maneira de se colocar no mundo? E segundo, por que deste jeito? Eu acho que porque comida é algo que nos define, né, Celso? Eu acho que a comida fala muito a respeito do que nós somos. No Brasil, se você andar pelas diferentes regiões, você vai estar sempre associando a cultura do local com a forma com que as pessoas se alimentam. É menos assim hoje, certo? Talvez Sim. o movimento, a tentativa... É uma tentativa de retorno a isso, né? De novo, não sei se a palavra é retorno ou volta, mas é uma tentativa de se reinserir as coisas regionais, exatamente porque nós não somos tão diferentes hoje na comida. Sim. Não é tão verdade, já foi verdade. Tá lá na A nossa ideia, origem, a vamos ideia dizer de assim, comunicação global, a ideia de negócios globais Sim. vai contra isso Vai. que você está falando. Fez com que a gente fosse perdendo isso, né? Mas de certa forma A gente só perdeu, a gente não ganhou nada com isso. Não, a gente ganha no sentido de que a gente ganha um conhecimento, a gente passa a ter acesso a uma série de outras informações, mas a gente também tem uma perda, né? Que é justamente assim, quando a gente fala da perda da nossa origem, daquilo que nós somos, né? Então, eu vou falar da comida da minha avó ou da minha bisavó, e que talvez amanhã, ou até hoje já, os meus filhos não conheçam. Porque isso foi mudando ao longo do tempo, a gente passa a ter acesso a outros alimentos, a outras facilidades, e aí a gente pode começar a falar da questão do quanto a mulher também acabou abandonando um pouco esse cenário mercado de trabalho, e foi para o mercado de trabalho, o que não é ruim, pelo contrário, porque aí você traz uma outra questão que é a realização
pessoal, e eu não estou aqui afirmando que lá no passado Não, às vezes não cozinhar houvesse. também era uma realização Era. pessoal. E É uma talvez hoje bobagem ainda também falar, seja, não, se exatamente. cozinha não é, e Não, só se não. realiza numa empresa. Não. Também isso, E pelo já contrário, aconteceu né? isso também, mas está Já errado. Né? aconteceu, porque hoje ainda nós sabemos que nós temos mulheres que se realizam exatamente assim, em casa, preparando a comida, cuidando dos filhos, levando o filho Se eu fosse pra bom de preparar escola. comida, eu ia me realizar assim. Então, É que são a minha comida não é questões. boa. Mas a comida me atraiu desde o começo por ser para mim uma forma de identificar um pouco o que a pessoa é, né? E Você é o que você comida, come, é isso? um pouco na linha do que você é, o que você come. E comida, porque a comida ela é também uma forma que a gente tem de conviver em sociedade. A comida é algo que nos Une de alguma une maneira. de alguma maneira. Eu gosto muito de citar um exemplo de que assim a gente não vai à casa de ninguém ou a gente não senta com ninguém para tratar de qualquer assunto sem que haja naquele momento pelo menos o nosso tradicional para falar aqui, cafezinho, um suco, um pão de queijo, um biscoito, um bolo caseiro. Ou outras tantas questões, aí a gente pode... Mas a comida, ela tem esse poder, eu acho, e foi isso que me atraiu. E eu iniciei na nutrição, então, um pouco tentando entender esse mecanismo desse alimento dentro do nosso corpo. Sociologicamente e biologicamente. E biologicamente. E depois de formada, depois de 2 anos trabalhando na área, muito mais tendendo para uma questão de produção de refeições, né, adequadas, nutricionalmente balanceadas, foi que me despertou dentro do próprio SESC, eu já estava no SESC, dentro do SESC um programa que na época se chamava Mesa São Paulo, que justamente começou a trabalhar com o enxergar essa comida, não só pelo ponto de vista mais biológico, da necessidade do ser humano em se alimentar, do ponto de vista só nutricional, mas também tratar da questão do acesso a esse alimento, né? Então, o Mesa, ele surge, para mim, como uma possibilidade de eu agora, entendendo um pouco mais a respeito desse alimento, começar a me debruçar mais a respeito bom, se o alimento de alguma forma nos define, todos nós temos acesso a esse alimento, todos nós temos um alimento de qualidade, em quantidade suficiente. No Brasil, com certeza não. No Brasil, com certeza não, né? Então, vem daí o meu interesse Mas isso passa por uma questão política. Tá certo? Com certeza. É difícil. Com certeza. É difícil não ter, de alguma maneira, uma visão política. De mundo. A política no sentido, não no sentido politicagem, mas política de mundo. Tem um olhar a respeito do mundo. O que eu acho, não sei se. O que me parece, apenas complementando e bem nessa linha do que a Luciana está dizendo, existe uma. E falando sobre evolução. A evolução é efetivamente você traduzir tudo isso em cadeias curtas, circuitos curtos de consumo. Nós erramos fragorosamente como seres humanos. Caminho. O caminho é completamente errado, não é pouco errado. Mas já era assim curto, não era? Não, antes da guerra, não, a fome era pela pobreza, pela falta de acesso às condições de produção, mas nunca por falta de conhecimento, de soberania alimentar, de você ter o direito e o poder de você próprio se alimentar. A coisa mais triste que tem hoje em dia é você ir em alguns locais do Brasil, onde você no sertão acontece muito isso, as pessoas perderam a noção do conhecimento em relação aos alimentos que tem lá, raízes, coisas que elas podiam plantar, a própria mandioca, elas não sabem mais plantar. Por quê? Porque compra. Porque a indústria ocupou esse espaço deles e fornece de uma forma industrializada, de uma forma onde a logística é muito pesada, é muito cara,
tudo é complicado. A agricultura industrial realmente fez com que a caloria que a gente consome se tornasse cara na verdade, e com um acesso direcionado, não um acesso democrático e aberto. E esse é o grande erro. Onde você continua tendo tradições alimentares boas e que evoluem, são exatamente os países onde você ainda consegue manter uma relação direta com o teu produtor do lado. Existe. Claro, na Itália existe isso, na França existe Não, isso. mas lá está tendo uma briga em relação a Tremenda, isso. tremenda. Para tentar segurar. Exatamente. Não é isso? Porque Mas, tá sendo destruído também esse olhar, não é isso? tecnicamente, isso, o grande problema... Ou não, eu estou enganado? Não, você não está errado na dimensão como um todo. Mas a grande discussão que na Europa, hoje, as grandes empresas, por exemplo, de transgênicos ou de defensivos, que são europeias e americanas, onde elas vendem os produtos dela? Não mais na Europa. A Europa proibiu. Não aceita. Ela não aceita internamente isso. Por quê? Isso acabava com a diversidade europeia. Você não tem mais as maçãs hoje que se consome, maçã que é uma coisa... Né, 80% das maçãs que se consome no mundo são de 4 variedades. Quando você tem centenas de variedades. Para se preservar isso, você não pode uniformizar a plantação nem as sementes. Basicamente isso. Então, que as grandes eu vou indústrias falar fazem. só, de novo, Claro. não é a minha opinião, mas é um olhar. Um olhar. O olhar qual é? Bom, mas na época que tinha 80, tipo, não tinha uma produção suficiente. Não estou dizendo que é verdade, tá? Estou dizendo um discurso. Os discursos. Não tinha uma produção suficiente para atender Pra todo mundo. A alimentar hora que a todo gente mundo. simplifica isso, melhora, entre aspas ou não, melhora geneticamente por milhões de maneiras, né? Ou manipulação genética, ou por cruzamentos que o ser humano faz há milênios. Sim, claro. Tá certo? Normal. Melhora geneticamente, diminui isso, consegue uma produtividade maior, etc. A gente consegue alimentar mais gente, portanto fica mais barato. Eu tô dizendo, não estou dizendo que é esse, não estou defendendo.Esse é um argumento muito forte. É o argumento Sim. da indústria. Esse argumento que é o argumento que sustenta Esse a argumento. maneira que as coisas são feitas hoje. Sim, é isso mesmo. Exatamente. Onde que está errado? Está errado na formação dela, porque não é verdade. Literalmente isso não é verdade. Matematicamente. Matematicamente Porque eu acho que não é verdade. porque o discurso é matemático, certo? Eu produzo mais, sou mais eficiente, Celso, eu tenho os Celso, agrícolas, os Celso, defensivos, hoje- portanto, eu produzo mais alimentos. Então, hoje a gente produz alimento para 1,5 planeta já. 1,5 planeta. Existe um desperdício, tá certo? Existe 30%. 30 a 40% dependendo da origem. 30% é pós-colheita. Você tem desperdício na colheita, que é industrial também. Então, você tem 30 a 40% do desperdício. 1/3 daquilo que você produz é desperdiçado. Se a gente considerar esse desperdício, aonde está? Está na logística e na estrutura que você criou para isso. A energia que você gastou para isso é descomunal. E mesmo assim, o que acontece? Tem gente passando fome. Na África tem gente passando fome. Muita gente ainda passando fome. Mas e não só a fome, da caloria, mas a fome nutricional. A fome oculta. Oculta, que é uma comida que é fome não... oculta? A fome oculta. É interessante isso. É interessante esse Porque conceito, porque a pessoa tem acesso a uma alimentação. Mas só que uma má totalmente alimentação errada. não tem os Ela não tem os nutrientes suficientes. Exatamente. Para se desenvolver Porque intelectualmente. come mal. Come mal, então ela tem Não que deficiência ela não de pode vitamina. comer. Não. Isso. Ela tem deficiência de vitamina A, ela tem deficiência Porque de não tem vitaminas. diversidade. Não é tem isso? diversidade, ela come o básico. Ela come ali Aquilo que a indústria o deu. mingau, ela come o Exato. que a indústria deu. É o trigo já processado, é o Isso. açúcar processado. São as coisas tiradas das origens que você não tem mais. Isso é gravíssimo. E é tão grave. E isso foi feito só depois da Segunda Guerra. Não era assim. Não era assim. Não existe- Historicamente, não era assim. o homem, Ou seja, é é muito Ele plantava. recente. E essa opção que o homem fez, que é só depois da... Plano Marshall fez isso. A gente tem que lembrar que o pessoal que produzia pólvora durante a guerra, depois da guerra foi produzir o quê? Fertilizante. É isso, é a mesma base. O pessoal que produzia tanque foi produzir o quê? Trator. Trator.
E se criou... Produzia trator antes, Exatamente. depois muito voltou. pouco. Antes não tinha, era muito, porque era muito pouco, era cavalo. Exatamente, era arado, né? Então, na verdade, se criou uma outra indústria para poder se direcionar. E esse discurso não é um discurso histórico, muito claro, muito definido, que a indústria fez um grande trabalho para nós. Eu sou engenheiro de alimentos. Você entrou na faculdade para fazer exatamente isso. E percebi que eu pego um tomate e transformo esse tomate num extrato, adicionando uma coisa com processos que a minha mãe faz em casa, minha avó fazia em casa. Só eu boto aquilo numa lata e vendo para você. Mas posso fazer de novo, o advogado claro, do diabo? Tem que fazer. De novo, independente se é a minha posição ou não, tá? É sempre olhando. Mas isso liberou as mulheres para trabalhar, elas deixaram de ser, como se falava, escravas do lar, que tinha que lavar roupa, fazer toda a comida, os eletrodomésticos que foram colocados. Eu estou dizendo, essa é a maneira que foi colocado. Você usa menos. Até hoje é assim. A nossa cultura era outra. Hein? Até hoje é falado assim. Então, a nossa cultura é essa. Vai mais rápido. Hoje você tem a comida pronta, você pode esquentar, pré-processado. porque aí você tem outras coisas para fazer, inclusive ficar com seus filhos, não só trabalhar. Claro. Inclusive, você tem tempo. Esse é um outro lado, ele é falso. Eu acho que é o estilo de vida que me permite viver junto com a família, né? Se eu tivesse hoje a oportunidade, e é muito o que está acontecendo na Europa hoje, quantas pessoas, depois de uma crise europeia, da grande de 2008, 2007, jovens que não tinham opção mais na cidade, que vinham para a cidade para trabalhar, voltaram para o campo, para hoje trabalhar e desenvolver vinícolas. Lá tem um subsídio enorme isso, que aqui não tem. É difícil comparar isso aí. Mas, basicamente, a nossa agricultura familiar também, Celso, hoje representa 70% daquilo que nós comemos vem da agricultura familiar. E não vem... Portanto, não está tão ruim. Não, por isso. Por esse olhar? Nesse olhar não está ruim. 30%, o resto é o que, de fato, é produzido através da indústria de uma forma como vem para nós. Só que isso tende a aumentar. Vem aumentando. Vem aumentando. Esse que é o problema. Tá? Obviamente o Brasil fez muitos avanços em poder efetivamente garantir que se comprasse merenda da agricultura familiar, de tentar isso. Tem desvios, tá certo? Tem desvios. Nessa hora chega erros, umas loucuras. Até isso tem, né? Tem, até isso tem. Mas a ideia é boa. A ideia é boa. Concordo. A ideia é boa. O que acontece, o que eu acho, que aí entra um pouco no que o Mesa Brasil faz, é um pouco essa luta em relação ao desperdício, essa origem para onde o alimento vai. Então, o que eu acho e o que isso evidencia, é como o nosso sistema de distribuição de alimento está errado, é ruim. Se a gente conseguisse aproximar cada vez mais o produtor do consumidor, né, você teria menos desperdício, mais diversidade, mais variedade e você resgataria o que é a tua soberania alimentar. Soberania alimentar é o teu direito de saber de onde a comida está vindo. Hoje você não sabe o que você come. O direito de saber de onde ela está vindo e de escolher. Porque exatamente. Se você pode escolher. Não tem muitas opções, você não escolhe. Você come aquilo O que é o Mesa Brasil? Me explica o que é o Mesa Brasil. O Mesa Brasil é um programa criado pelo SESC que trabalha para combater o desperdício de alimentos e também para minimizar as situações que a gente chama de insegurança alimentar, onde a gente poderia colocar a fome oculta, a obesidade, enfim, todas as questões... Desvios, vamos chamar de desvios do que ligadas deveria ser. à alimentação. Tá? Então, como é que a gente trabalha? O Mesa recolhe esses alimentos nas empresas que produzem ou comercializam alimentos. São sempre alimentos que perderam seu valor comercial, mas que estão próprios para o consumo e que são levados para instituições sociais. Então, nós temos uma série de veículos que diariamente circulam nas cidades onde o Mesa funciona. O Mesa já está no Brasil inteiro hoje, desde 2003, recolhendo esses alimentos. São supermercados, são padarias, são indústrias de alimentos, feirantes, permissionários do SEGESP, de mercados municipais,
o próprio A produtor. laranja feia, não podre, né? Isso. A laranja feia. Tomate feio, Ela- mas A não fruta estragado. imperfeita. Isso. É a fruta imperfeita, é o produto que vai vencer em poucos dias, é a banana que está toda escura, pintada, muito madura e que só serviria para fazer um doce, uma vitamina e que Mas a tá gente perfeita para comer. está perfeita para comer e que quando a gente mesmo vai ao supermercado a gente não quer comprar, né? A gente despreza esse produto geralmente na gôndola do supermercado. Então Faz essa sentido, eu prefiro o faz amarelinho. sentido, sim, e você está Tá certo, assim, comprando, do né? ponto de Sem vista... dúvida, sem dúvida. Quem não prefere Sim. amarelinho? É mais bonito, né? É claro. Ela é mais bonita, ela vai durar mais tempo na sua fruteira, né? Então Não é necessariamente, não é um erro. Não é né? um Você erro, não é. sentir isso, E porque né? você está comprando, né? É. Você está comprando, você escolhe o produto que você vai comprar, mas o fato é que isso gera essa questão dentro desse estabelecimento comercial, né? Então esse produto fica ali, né? Desprezado. E ele, então, é doado para o programa Mesa. O Mesa Eu já chegando entendi. na É empresa, uma ideia bacana. faz uma né? seleção É desse uma ideia alimento bacana. e vai levar imediatamente para quem precisa. Mas eu posso levantar uma coisa? Fale. Só uma Vai lá. coisa que me veio, só essa percepção nossa que a gente não pega, no supermercado você não pega porque você paga. É. Você paga o valor e um valor que você acha que você tem que ganhar e de fato é um valor intrínseco a uma mercadoria, a um alimento. A percepção, isso é a filosofia do slow food. Isso, como filosofia, o que o slow food se olha? Nós não somos, ou quem é do slow food não é consumidor, ele é coprodutor. Ele é responsável pela produção da pessoa que está produzindo também. Então, quanto mais próximo eu estou da produção da outra pessoa, mais eu entendo. Como que isso acontece? Na prática é o seguinte, quer dizer, se o produtor produz, eu dou valor, se eu luto por um trabalho alimento dele. que é bom, limpo e justo, é bom, tem que ser bom, tem que ser gostoso. É o mínimo. É bom. Tá certo? Essa é a luta do slow food. Claro. Tem que ser bom. Tem que ser justo, tem que remunerar as partes adequadamente. Todo mundo tem que... O Justo produtor do ponto de vista trabalhista também, justo trabalhista, legal. Tá justo. É justo e tem que ser limpo. Ou seja, não pode... Orgânico. É isso. Não necessariamente orgânico. Ele não pode afetar o meio ambiente de uma forma prejudicial. Tecnicamente é isso. Então pode ser local, mas não orgânico completamente. A defesa do slow food não é apenas pelo orgânico. Se você tem uma condição Mas de em ter... última análise seria, não é Poderia até ser. Porque Sim. comprovadamente Sim. o orgânico não agride a natureza, não é Sim, isso? mas E o não orgânico agride, mesmo que perto. Mesmo que perto. Muito embora o local, às vezes, pode agredir menos a natureza do que o orgânico que está longe. Tecnicamente é isso que eu quero dizer. Um orgânico, que você compra um orgânico que vem do Chile, talvez não é tão legal como um local que você compra aqui de Atibaia, um mesmo morango, entendeu? Quer dizer, de repente tratado com... Então é uma compensação. Agora, reconhecer isso é só com cultura, com um pouco de educação, com conhecimento e com as opções, como a Luciana falou, abertas. Hoje você não tem essas opções abertas. E por quê? Por que não tem? Porque o mercado se orienta para a indústria, que são poucos itens que sejam sempre bananas iguaizinhas, do mesmo jeito, lindas, com o mesmo gosto, com a mesma cor, que você vai comprar exatamente e vai ficar 10 dias definidos na tua geladeira. Entendeu? Quer dizer, então, isso acabou a diversidade. Mas as pessoas gostam disso, senão elas não fariam, então, não é? Mas eu Ou não sei. As pessoas são obrigadas. Você acha que as pessoas são obrigadas? Elas foram educadas. Eu ia falar isso. Assim. Elas foram educadas para pensar e para agir dessa forma. Elas não têm elas não fazem uma reflexão a respeito mais. Ninguém pensa mais sobre isso. Não pensa mais sobre isso. É uma alimentação apenas. Então você passou a ser aquilo que a indústria quer. Simplesmente isso. E é uma coisa interessante. E não falo isso pejorativamente. É como a indústria quer ganhar dinheiro. Ela faz isso, né? Quer dizer, a coisa mais incrível que tem, que aí voltando um pouco para a questão da nutrição, é como a indústria conseguiu tirar todos os elementos que o alimento tem e agora eles vendem um pouco para você a cada vez. Então você tem agora
Eles tiram do alimento e agora eles falam, então vamos agora um leite com mais ômega 3. O ômega 3 é adicionado de volta. Então, Vitaminas. as vitaminas são adicionadas Leite com de mais volta. cálcio. Tudo isso não faz sentido numa alimentação que deveria ser uma alimentação direta e saudável. Tudo isso tem na natureza. Naturalmente, se você come naturalmente, você tem isso nas proporções adequadas de uma refeição normal. A urbanização não gerou um pouco Muito, isso? Com certeza, acredito que Celso. muito, Ou seja, claro. Com certeza. Agora, tem gente que aposta que a urbanização é a melhor maneira da gente preservar a natureza. Tem muito, Sim. não, tem muito, Tem muito teses ambientalista sim, que coloca o sim, seguinte: sim. quanto mais urbano a gente for, mais a gente vai preservar a natureza, mais fácil Sim. de controlar, a gente destrói menos Sim. e etc. Como é que a gente vai tratar isso? Porque o Brasil hoje é 85% urbano, se eu não me engano, Eu não que é sei. muito. Tá certo? Eu não tenho certeza, não vou É. bancar, mas ou é 75 ou 85, É, é tá. uma coisa bastante alta. Uhum. E a tendência é aumentar. Tá certo? A tendência mundial Sim. é aumentar, não Uhum. é Sim, voltar. não. Tá certo? As pessoas não querem mais trabalhar no campo, é mais complicado, Sim. ganha menos, é mais difícil. Não, é como as pessoas veem. Tá como as certo? pessoas veem. É como as pessoas veem. Elas preferem trabalhar na fábrica do que trabalhar no sol a sol, Até ou porque, seja lá o que for. de novo, Não é isso? e porque de novo a As- gente vende um pouco a ideia para porque tem ela de acontecido que isso. ela Que ela tem um status por morar na cidade, né? Então, quer dizer, ela Celso, às vezes ela também é Celso, vista eu- Mas como entenda alguém assim, existe que... um movimento que não é o movimento de Então, retorno. eu Ele vou é ser- pequeno, esse movimento de retorno. O movimento de retorno, eu falo da visão que a gente vê no movimento. Por que o slow food cresce? Por que cresce? No mundo inteiro a gente cresce. Uhum. É um movimento que É cresce. uma reação. O slow food é uma Então, reação é uma a uma reação. coisa enorme. Então, e é interessante que é o único movimento que consegue estar em 150 países no mundo pensando de uma forma organizada e como alternativa àquilo que nós... E crescendo, e sempre crescendo. Por quê? Porque e na Europa é imenso. Na Europa já tem um tamanho de modificar políticas públicas, exatamente isso. Essa que é a grande coisa. Então, o que foi expulso da Europa, os transgênicos, foi por conta do slow food na Alemanha, o slow food na Itália, né, que de uma certa forma foi jogando eles para fora. De fato fez isso. Onde que eles vêm atuar? Na Aqui. América Latina e na África. A África que é o grande, agora eles estão, aqui eles faziam até, lá é land grabbing, lá eles compram as terras dos países e as grandes empresas estão plantando elas próprias lá. Aqui ainda não, aqui eles usam os grandes latifúndios e a tecnologia para se posicionar de uma forma eficaz. Lá é mais direto. Lá é mais direto ainda, eles estão comprando as terras. Então, as terras são das indústrias. Né? Então, as seis Mais grandes... complicado. Mais Muito complicado. complicado. Muito complicado. Então, e aí o que acontece? Eles estão ganhando a guerra, ou não? Eles estão. Lá estão. A gente tenta batalhar, mas é guerrilha. Isso é guerrilha. É um aspecto de guerrilha. Mas eu acho, eu tenho fé. Por isso que eu estou aqui. Na verdade, por que voltando um pouquinho na pergunta original, por que a gente está aqui? Ela também. A gente está aqui porque a gente acredita que tem uma outra forma de viver para minha neta, para os meus netos. Pode ser diferente. Né? Pode ser diferente, porque é melhor. É muito, muito melhor mesmo. Né? E tem alguns sinais, né, muito claros de algumas empresas, de algumas iniciativas que olham de uma forma muito transparente e com governança como isso pode ser mudado. Não vale a pena nem comentar aqui, mas o que eu acho basicamente existe sim um bom caminho. O que precisa são pessoas como nós que pensem e observem de fato. A gente precisa acordar, precisa ter... Katsu, como isso aconteceu, entendeu? Como é que chegamos nesse ponto? Como é que você não consegue escolher o frango que você come? E você come o frango que é ruim? Porque você Não simplesmente consegue, come mas isso. é caro hoje. Não é caro. Quem é. quiser um frango, vamos chamar, orgânico ou não sei o que, paga mais. Tem Não. um sobrepreço, tá certo? Eu não acho mais, Celso. Isso Não é verdade? Não é foi, verdade, já já foi. passou.
Eu vou te falar na Ué, prática, mas na no minha casa. supermercado não é. Se você vai no orgânico, mas eu estou você falando tem de orgânico opções. especificamente. Eu vou te né? falar. Pode ser que eu esteja Não, ok. pegando um nicho. Tá. Orgânico e não orgânico, os preços são diferentes. Não, eu vou Você te tem- dar No o supermercado vou são. te dar o meu exemplo Né? no meu supermercado. Mas o que é que eu faço? Eu em casa o que eu faço? Eu compro de uma Direto do- fazenda orgânica diretamente do produtor. Você já tem essas opções. Eu tenho essa opção pela internet, tranquilo, ele me serve, eu faço um monte de opções, o que ele não tem ele substitui, dependendo do que é a quantidade, ele entrega na minha casa, uma vez por semana, bonitinho, Mas no fresquinho. supermercado não é E isso aí que você, acontece. então, E mas mais aí barato você do que o tira, supermercado. Você Não, tirou então, mas o você entende, no supermercado da supermercado não é a cadeia. mesma coisa. Mas eu tô- Existe um sobrepreço Sim. entre um e outro. Exatamente. Mas você tirou, nesse exemplo Nesse que o caso. Jorge deu, Não, eu você entendi tirou. perfeitamente. Eu tirei mas o- isso, eu mas tirei isso é um o volume, intermediário. mas esse é um volume menor. Mas essas deveriam Mas ser isso a está tendência. crescendo. Se você olha com Esse compartilhamento, movimento tá crescendo. a forma que você tem dessa sociedade, que aliás o Slow Food é a primeira grande sociedade do compartilhamento. Você compartilha essa experiência, você compartilha essa razão de ser, que é o convívio, né? Que é uma coisa, é a origem do Slow, de todo o movimento Slow. Do tempo para do tempo. conviver. Exatamente, o tempo para conviver. Se você pega isso na origem, quer dizer, hoje, um aplicativo faz com que qualquer produto chegue na tua casa e chegue a preços muito justos e às vezes melhores do que do supermercado. Por quê? Você tirou intermediários. Você tirou o intermediário. Cadeia curta, circuitos curtos de produção para consumo. Isso é o futuro. É o futuro e a gente está vendo isso no carro, está vendo isso diretamente em outras relações. E assim tem que funcionar para a comida, que a comida é a coisa mais íntima que a gente tem. A comida é mais íntima que sexo. Você coloca para dentro. Sexo com comida, então, é uma É loucura, melhor, tá uma certo? loucura. Comer uma melancia, Uau! é uma maravilha. Mas Tá você certo? é a única coisa que É. você coloca para dentro com você mesmo. Eu estou colocando para dentro isso. Tem que colocar alguma coisa que é boa, né? Pelo menos isso. Entendeu? É essa a ideia. E me chama muita atenção, Não, Jorge. é eu não muito sei- difícil, é muito difícil não concordar com isso. Ao mesmo tempo, se a gente se colocar de lado, você só está crescendo, está crescendo. Mas Tá. também, proporcionalmente, me parece que cresce mais a outra parte. Vamos dizer assim. Não. Não, eu não tenho dados, tá Eu certo? também, Mas eu eu estou também. dizendo, existe Não vou- uma. Nós não estamos indo para este caminho, né? Talvez assim, Nós estamos parando. como humanidade, vamos dizer assim, Ah, as coisas não estão indo para isso. Ó, Estão indo para mais transgênicos, Não. estão indo para mais não sei o quê. Existem movimentos de reação como esse, sim. Eu vou te falar, inegável eu o vou- raciocínio, mas assim, de novo, é uma sensação. Estatisticamente, a gente está indo para outro tipo de Mas coisa. eu quero te dar só um dado. As compras da terra na África, então, que é um dado importante. Esse é um problema Sim. sério. Então, colocando como volume, o volume está indo para outro lado, não é isso? Eu quero te dar só um exemplo que é nos Estados Unidos. Eu não tenho os números daqui, mas eu posso te falar dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, o que aconteceu ultimamente, desde a década de 80 para cá? Até 80 era efetivamente a indústria dominando e sem nenhuma reação. A partir da década de 80 começaram os mercados da terra, the Earth Market, os Farmers Market, que eram mercados de produtores. Isso começou na Califórnia. Hoje é um movimento que está nos Estados Unidos inteiro. De uma forma muito. Não tem uma cidade que você não chega e tem um mercado da terra. E um mercado forte, que atua e representa Você está efetivamente falando o do Whole serviço. Foods especificamente? Não, assim, de não. uma- Whole Foods é uma outra, outra coisa. coisa. É outra coisa. Whole Foods é o orgânico virando industrial, que é uma outra discussão, mas é uma outra coisa. Uma opção também, mas é outra coisa. Tá? O que eu estou falando não, são mercados locais. Chama Farmers Markets. São os produtores da Califórnia que vão para a cidade e vendem feiras. Literalmente feiras. Como nós É que a temos feira aqui ainda tem um atravessador. Lá, aqui, as nossas feiras têm não é o atravessador. produtor. Não, tem o CEAGESP É o cara no que meio. compra no Isso. CEAGESP Você tem de pra vez em revender. quando aqui ou ali uma Tem feirinha. algumas feiras né? Isso, exatamente. que são direto do Vamos produtor. lá, agora a gente vai ter Isso. semana aí do Dia Mundial do Meio Ambiente tem. e vamos Ah, surgir de ó, novo faz. as o que feirinhas. todos esses atravessadores vão fazer a hora que não tiver isso? Vão produzir ou consumir. Vão ficar Vão desempregados, fazer não é outra, isso? claro, Tem mas que é fazer óbvio. outra coisa. É óbvio. Tem que fazer outra E coisa. tudo bem. Tudo bem. Ou vamos ter uma opção. Em alguns locais, talvez pela própria questão geográfica ou de distribuição, Ainda precisa ter esse distribuidor, mas não em todos os locais. Não em todos os locais. Você sabe que eu sinto falta,
e hoje seria um sucesso absoluto, por que não tem? Nós temos food truck de tudo. Não tem uma tendência bacana? Por que não tem food truck de fruta vendendo na tua casa ou verdura vendendo na tua casa? Tinha. Orgânica. Tinha! Antigamente tinha o carinha que passava Não com as tinha, e frutas ficava tal, tocando. e bababá. Isso E vai... ele não vinha da roça? Ele não via da roça? Eu Vinha. acho que sim. Vinha. Ou então, pelo menos, ele mentia. Mentia, Ou mentia mentia. bem, né? Com exatamente. leite, Se o ele leite vinha, no... não sei. O leite no... E isso vai voltar. Isso é uma tendência que está acontecendo e vai voltar. Está acontecendo. Já tem a Kombi orgânica. Tem as coisas Isso acontecendo. não é coisa de rico? Não é. Isso é blá 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 de Não. rico? Tô te falando que não. Nos jardins, Não, assim, não. que fala, agora eu quero leite de novo Não. e não sei o quê. E eu não isso sei, é Jorge, frescurice? Não é. você talvez tenha mais informações, eu percebo assim, que tem uma moçada Jovem. jovem que está vindo com esse pique, com essa ideia. Eu não quero mais aceitar o que a indústria está impondo, eu não quero mais o atravessador, eu quero ter o contato direto direto é isso com o aí. produtor, eu quero saber o que eu estou Independente do poder comendo. aquisitivo. Independente do poder aquisitivo. É uma nova forma de ver essa questão, independente Luciana, nós do poder temos uma coisa que, aquisitivo. aliás, a gente podia fazer junto Uhum. com o Mesa Brasil. A gente tem uma coisa que chama Disco Xepa. Sim. O Slow Food faz, que é um negócio, é um movimento que só tem a rede jovem do Slow Food, né? Que são a molecada. O que eles fazem? Isso aconteceu em 2012, que foi bárbaro. Na Alemanha, o pessoal em 2012 resolveu ir num grande mercado que estava lá, os jovens, com um descascador de vegetais, com tábuas, com faca, pegaram tudo que ia ser jogado fora na noite no mercado. E prepararam Levaram os refeição. DJs Fizeram e ficaram uma à noite fazendo festa. uma bruta de uma festa. Não, prepararam sopa, uma grande sopa, que no dia seguinte distribuíram em Berlim, lá no portão de Brandenburgo, para todo mundo. Isso foi o Disco Soup, que aconteceu em 2012. De lá para cá, isso foi o pessoal do Slow Food da Alemanha. De lá para cá, isso foi para a França, para a Itália, chegou no Brasil em 2013, aqui, em novembro de 2013, nós fizemos o primeiro, a Disco Xepa que aconteceu, e a partir de hoje é um grande movimento, onde o desperdício, coisas que vão para o lixo, literalmente estavam indo para o lixo de alguma forma, desperdício que pode ser na sua casa, ou no supermercado, ou no mercado, etc. Os jovens se reúnem e fazem um grande banquete para poder aproveitar isso. E virou, agora, dia 4... É bacana como símbolo, é lindo. Mas não resolve do Não ponto resolve. de Não, vista... não, né? não. É, Mas é um símbolo. educa o jovem. Eu acho que ele... E de todas as ele, faixas etárias. ele começa a criar uma E das faixas- consciência. exatamente. Ele começa a criar Faixas uma sociais também. consciência, a colocar o jovem para pensar a respeito do assunto. Os dois estão muito esperançosos, pelo que eu posso Muito. sentir. Isto é uma maneira de vocês continuarem a acordar todo dia e suportar a vida? Uhum. Ou realmente vocês acreditam que o mundo está mudando para esse lado? Eu realmente acredito. Eu também acredito. E te falo uma coisa. Porque vocês entendem a diferença Sim, entre não, eu entendo. preciso acreditar, Sim, porque não. senão minha vida Não. fica dura, Eu Não, não não. preciso acreditar. Porque ou eu realmente acredito Não. que nós estamos andando para esse lado? Celso, eu não preciso acreditar porque, primeiro, não é o meu negócio. Isso eu faço voluntariamente. Mas não como negócio, preciso Mas- acreditar porque senão eu não precisa- consigo levantar. Não. Né? Não é isso. É porque, efetivamente, se eu estivesse perdendo a guerra, eu não estaria guerreando. Sim. Eu estou achando que as minhas batalhas a gente está ganhando. Quando eu vejo o movimento crescer, quando eu vejo as coisas evoluírem de um ponto de vista... essas coisas estão acontecendo. Que mundo é esse que vai ser, então, da sua neta? Esse mundo é o mundo mais justo do ponto de vista dessa relação entre produtor e consumidor. O que quer dizer isso? É mais próximo, é integrado. Sabe o que eu queria? É que nem comer uma pizza na Itália. Como é que se come uma pizza na Itália até hoje? A farinha que é feita a pizza, e é assim. Você vai para Nápoles, é assim. É feita no moinho de Nápoles, lá mesmo. Eles compram. O tomate é do amigo, que você sabe de onde colhe. O manjericão, você sabe de onde vem. Todo mundo, por isso a Numa pizza é boa. cidade de Eu 12 tô falando de milhões de Nápoles. habitantes, Estou falando de Nápoles. que é o Brasil, que é São Paulo, ou de 20 Nápoles. se for a grande São Paulo, como que isso vai funcionar? O cinturão verde funciona muito bem.
Aqui a gente tem um Bruta Cinturão Verde poderosíssimo ainda na cidade de São Paulo. Quer dizer, e é uma das coisas que inclusive segura a expansão da cidade, né? Que e é o que serve São Paulo. O Cinturão Verde é o que alimenta São Paulo, tecnicamente. Então você tem Mogi, é um circuito um pouco maior, mas é onde você tem a produção que hoje acontece para São Paulo. Se você preserva isso, se você organiza esses produtores, e hoje tem horticultura urbana acontecendo, tem outros movimentos que tem os hortelões urbanos, que é um tem bruto gente movimento que fala, legal. Tem prédios, fazer prédios, Sim. fazendas urbanas. Tem um monte de coisa Em acontecendo. Nova Tem muita York se coisa. fala mais ou menos disso, Sim, no seu Tem. quanto mas isso aqui já tem. faz já tem. sentido Aqui ou já Faz não. algum sentido, claro que Né? faz algum sentido. Porque parece um pouco estranho. Faz- Estranho que eu digo que parece, não, então a pessoa na terra, É. fazer as coisas, de repente você tem um prédio que produz hortaliças. Sim. O prédio inteiro, é uma Exatamente, fazenda é isso urbana. mesmo, é Sim. verdade, É. tem isso. É estranho. Mas Parece tão transgênico, vamos dizer assim, que a palavra não é essa, quanto um parece, transgênico, né? Mas se a terra for adequada, se isso melhorar a cobertura vegetal da cidade, se isso refrescar a cidade como um todo, se tiver outros benefícios e produtos sociais que você consiga obter disso, socioambientais que você consiga, isso eu acho super válido. E aí a gente volta com a questão do educativo, da conscientização, quer dizer, eu crio os meus filhos e o Jorge deve estar pensando na neta também com essa ideia. Exatamente. De que isso. precisa mudar, de que tem que Exatamente. ser diferente, de que a gente Como precisa vai ser? fazer. É isso que eu quero saber. Que mundo é esse que você está lutando? Olha, é um mundo onde a gente tenha realmente condições de fazer o que o Jorge estava explicando, mas mais do que isso, onde a gente consiga enxergar o ser humano como alguém que tem o seu potencial e ele vai produzir e ele vai consumir e ele vai, como eu falei no começo, ele vai sentar para compartilhar, para trocar, e onde a gente tenha respeito e dignidade. É difícil, logicamente, ir contra esse raciocínio. A questão, e que vocês parece que não sentem isso, é que parece que as coisas estão andando para outro lado. Então, A gente por que sente, uma Celso, coisa lógica, sente. né? Por que uma coisa, né, que quando você encadeia faz sentido, só que os interesses estão indo para outro lado. Sim, isso com certeza. E uma hora não vai se encontrar, tá certo? É uma Se opção. continuar assim, É uma opção. uma hora essas coisas não vão se encontrar, elas já não se encontram. Então é isso que me parece um pouco maluco. É uma briga. Eu acho que é uma luta. Para mim é uma guerra. E aí tem uma questão política. Política, Que exatamente. você se falava no começo. Quer dizer, Econômica. antes de econômica. política, Sim, certo? econômica, Política. política e econômica. Política. Porque, na verdade, Do interesse, né? na verdade, muito do que. Se a gente voltar, então, 70% do que a gente come vem da agricultura familiar. Isso é um dado. Isso é um dado do governo brasileiro hoje. Isso. O restante que é E o resto que é produzido no produzido, país exatamente, é para para exportação. Tá certo? Interessante que de repente, isso seja uma questão de soberania. Né? Qual é a nossa soberania? A soberania está se a gente conseguir manter o nosso agricultor. Não está mal. trabalhando. Eu Não tá mal, não não sei tá mal. comparar com outros países, mas quando você fala isso, 70% é bastante. É Sim, bastante. sim. Daquilo que a gente come originalmente, não da caloria que a gente exporta. Tá? Isso, Então é um pouco isso que tem que se pensar. Então, Mas não está mal. o Brasil se posiciona como Bem. um exportador De grãos. de grãos, tá Sim. certo? Sim. calorias. E Isso. carne, né? Carne, Tá né? certo, né? Proteína. Proteína vegetal e E animal. Isso. tá certo? Então, do ponto de vista de comércio internacional, esse é o nosso lugar, Isso. certo? Uhum. Do ponto de vista de consumo interno, nós não somos isso. Nós somos, tem essa variedade. Tem essa variedade. Tem essa não sei Tem o a que lá. agricultura familiar. Mas por que a gente tem a impressão ao contrário? Porque, na verdade, o acesso hoje, o que a gente tem se a gente tem a produção, nós não temos o acesso. Essa é outra questão. Então, o acesso é direcionado por cadeias muito claras. Você não fala diretamente. Ter o acesso à agricultura familiar não é estar preservando a agricultura familiar apenas. A agricultura familiar é uma forma de se produzir.
tá? Mas você pode estar produzindo na agricultura familiar com sementes transgênicas também, você pode estar sem biodiversidade, com técnicas, outras Então, técnicas. não necessariamente necessariamente do é jeito isso. certo. E aí, exatamente. e o produto Isso. vem da agricultura familiar, mas vai Exatamente. parar na mão Não da da indústria, para depois. A indústria também processa que também processa. e te traz de volta. Então não deixa de ter Um viés pela indústria. A indústria também é uma processadora intermediária. Uma coisa Porque a da gente não agricultura compra. familiar, Esse exatamente. 70% Isso não quer dizer que não o significa que a gente compra consumo direto. Vem direta, não vem Não, direto não da vem agricultura direto. familiar. Ele É a é agricultura produzido. familiar que produz para a indústria, inclusive. Isso. É aí que está a questão. E como tem que resolver? Encurtando as cadeias, circuitos curtos de produção, onde você vai ter menos desperdício, mais valor para o produtor e mais consciência por conta do consumidor, que a gente chama de coprodutor. Então a gente deve ser coprodutor, a gente tem que ser responsável e conhecer aquilo que a gente está comprando. As Basicamente pessoas isso. querem isso? Querem. Eu Querem ser corresponsáveis? Eu sei, eu quero. Não, Você no quer? sentido, Eu quero se elas muito. não querem simplesmente falar, pô, me entrega uma comida aqui boa Ou que então- funciona, eu quero pensar em outra coisa. Ou então use esses Ou não. canais. Não Use sei. esses canais. Mas eu hoje compro de uma fazenda de Botucatu, que me entrega aqui os meus orgânicos, por quê? Eu confio neles, Sim. já fui lá pessoalmente, Uhum. ver como eles produzem, achei Mas bacana, acho que é uma eles me entregam. experiência particular. Você Não é. isso? Não é. Não, Não é. isso está crescendo. Está crescendo. Isso está Celso, crescendo. está crescendo e muito. E você esbarra nessas questões, né? exato. Aqui e ali você esbarra em pessoas, Em opções, dentro em da cidade de São Paulo várias, mesmo. exatamente. A gente ali trabalhando com o Mesa Brasil, daqui a pouco um funcionário do Sesc passa e fala, É isso Luciana, mesmo. você já viu aqui na Vila Fulano, Madalena? tem Tem aqui. ali um lugar. Então, Ou você é já Vila viu no Cap- Madalena, mas tem ali no... Tem no Capão Redondo. Isso que eu ia falar. Tem no Capão- Vila Madalena, Não, ó. ok. Mas Né? aí é que tá. Mas aí, Celso, acho que tem é. uma questão assim, de que as preocupações estão na Vila Madalena, mas estão também lá no Capão Redondo. Tem um programa, esse merece trazer. Tem um programa em São Paulo que chama Cidade Sem Fome. Cidade Sem Fome, sabe o que é? Não. É só imagina linhas de elétricas da Eletropaulo. Quantas tem que abastecem São Paulo? E que não pode Embaixo ter não pode ter nada. árvores, mas não pode ter- poderia ter E- alface. E é o que eles fazem. E na periferia de São Paulo todo, você vai para a Zona Norte, Tem mas muita para coisa, Zona né? Leste, mas lá depois mesmo. Depois. Depois, é o que eles estão fazendo. As pessoas estão plantando embaixo a Cidade Sem Fome, que é essa ONG, promove, ele São consegue regularizar cooperativas, é isso? produtores locais, Ah. aposentados, Sim. senhores de idade ou pessoas em risco social que eles levam para produzir lá. E vira uma. E quem vai comprar lá? É impressionante. Você vai num sábado, os caras vendem maços e maços. Não, para carro em frente a esses espaços para comprar. É uma horta imensa, com, sei lá, 40 produtos diferentes. Embaixo dos linhões. Embaixo dos linhões. É, Essa é uma grande a opção. ideia é boa. Então, e isso acontece na periferia de São Paulo. Sim. E as pessoas da periferia vão comprar lá, exatamente porque é mais barato. Elas sabem de quem ela está comprando. É direto isso. Essas são as grandes opções. Isso não é é bonito ver o quanto vocês estão acreditando É. na experiência humana. mas sem dúvida. Tá certo? Que apesar de você falar que foi cometido um grande erro de caminho Não, depois eu da falo guerra, que a gente só tem que voltar. mas que você acredita bastante que a nossa experiência é positiva apesar de tudo isso. Eu acredito. Você sabe que a Michelle Obama, Michelle, fez na Casa Branca uma horta orgânica. E não é para exemplo, eles dão aula lá todos os dias, funciona todos os dias. Nos Estados Unidos virou hoje, é quase um turning point. Há um turning point. A Califórnia mudou completamente. Você vai para a Califórnia, é um outro estado. Um estado completamente verde, de fato. Sem Você vê- água. É um outro problema, mas Gravíssimo. gravíssimo, gravíssimo, mas fruto fruto da gente mesmo também, né? Um pouco essa coisa inteira, né? Mas basicamente é um turning point. Tem coisas que estão acontecendo se lá, que eu acho que é onde a meca do capitalismo Sim. criou a industrialização de uma forma onde o milho não é nem para comer, é para pôr no carro, inclusive, né? Como Como álcool, a cana aqui, exatamente né? aqui. Por que não a gente não tentar acreditar que isso está acontecendo? Eu acho que tem grandes movimentos acontecendo. E o Slow,
eu falo do slow food, no mundo inteiro, o crescimento do movimento e a oposição que o slow food consegue fazer em políticas públicas, inclusive aqui. A gente tem atuado muito fortemente no Ministério do Desenvolvimento Agrário também, para poder criar essa dimensão da filosofia slow food dentro da agricultura familiar e dentro das comunidades tradicionais. Acho que funciona. Pelo menos a gente luta para isso e acorda todo dia muito animado. Eu queria citar, Celso, 2014, o Ministério da Saúde lançou um novo guia alimentar para a população brasileira. Maravilhoso. E achei fantástico. Por quê? Porque, apesar de ser um guia que fala muito a respeito do alimento, ele não é um guia que fala nutricionalmente a respeito do alimento. Não Inclusive, só. não só, mas muito pouco, inclusive. Ele não fala nutricionalmente. Ele praticamente não fala, porque, inclusive, Ele fala das tradições, ele é um da guia forma. para a população. Exatamente. Então, ele não é um material para uso meu como nutricionista, principalmente. Ele é um material para que a população possa se apropriar e entender melhor a respeito do alimento. E o guia traz uma divisão dos alimentos, então, diferente daquela tradicional que o nutricionista sempre usou, que era falar da pirâmide alimentar, das porções, em quanto que eu vou consumir do quê, Isso é e muito que legal. de fato é complexo, né? Ensinar a pirâmide. Discutível, vamos dizer assim. Exatamente. Enfim, o guia agora vai falar sobre o que é alimento na sua essência da palavra. Então, o que é in natura? Vai falar não, já existe. Já existe. Ele já existe, desculpa. É um dos documentos mais importantes do mundo hoje Sim, em alimentação. Exatamente. Foi Ele feito teve no Brasil, destaque em no vários mundo inteiro, países, no mundo né? inteiro. Mas ele É. traz a Não é a apresentação. impressão que a gente tem, parece que Mas é verdade. é engraçado que a gente não Foi tenha feito pela USP conhecimento disso. e é maravilhoso. Não, é um E trabalho hoje, da agora, USP. então, com essa momentânea mudança de governo, as coisas estão indo para o mesmo caminho ou não? Não Não sabemos. Acho que Não dá pra não saber, dá tem para que falar esperar. ainda. É difícil que um governo interino, o nosso grande receio é que um governo interino mude políticas públicas. Sim. Está acontecendo em outras áreas. então, Se na isso alimentação, essa é uma Ainda pergunta. não sabemos, até Não porque sabemos. o É pessoal recente. Não. nem assumiu ainda o Não. direito. Né? Assumiu, mas talvez mas não, não assumiu, direito. mas não se colocou. Não se colocou ainda. Então você tem lá no guia o in natura, o processado e o ultraprocessado. Esse E que uma orientação muito clara isso é de que bacana. você deve escolher sempre para que você Preferir tenha o in natura, preferir isso. o in natura. Ou o processado, minimamente processado, que é o quê? Você não tem condições de pegar o arroz da forma como ele vem da natureza e consumir. Você precisa É mais acrescentar Exato. o óleo, o Exatamente. sal, cozinhar. Então ele foi minimamente processado. E que você deixe de lado ou consuma em quantidades Deveríamos muito evitar o pequenas ultraprocessado. os ultraprocessados, tá? É. Então já vem um Não deve novo... agradar muito o pessoal que vive dos Com- ultraprocessados. Não, inclusive, assim, parece que houve uma dificuldade no lançamento desse Eu guia, imagino, no momento eu do imagino. lançamento, E hoje é de uma um pressão pilar forte. mundial, é visto Hoje como Ele é uma... visto como um pilar sim. mundial. Nos Estados Unidos, os Estados Unidos usou o nosso guia como uma referência Que para bacana. eles. É muito legal. E- Bacana, bonito. Quem auxiliou o trabalho, fez todas Nós as não somos tão pesquisas... ruins, então, assim. Não, foi o Carlos Augusto Monteiro, Carlos ele Monteiro, é professor da USP. professor da USP, que tem pesquisas já apresentadas anos antes dessa publicação ficar pronta, mostrando isso. Quer dizer, por que nós chamamos de alimento um produto que é ultraprocessado, que na verdade, quando você vai ler o rótulo, você chega à conclusão de que o que menos tem ali dentro da caixinha é alimento de verdade. Então, você tem ali uma série de produtos químicos que foram unidos ali e que uma hora ele é um Preenchem a suco barriga. Mas Ele te dá uma caloria barata, na verdade. O que o Carlos Monteiro, que aliás, a gente foi lançado isso no Mesa Tendências, num congresso que teve aqui em São Paulo, há 2 anos atrás. O Michael Pollan, que é um dos grandes pensadores americanos, que veio para cá, um jornalista, pensador da comida também, participa do Slow Food também, ele ele elegeu esse como a melhor publicação hoje no mundo para falar de como falar para a população a respeito do que é
a alimentação básica. E tem uma coisa, a alimentação real. Tem uma coisa que o Michael Pollan fala que é uma coisa. Comida é aquilo que a sua avó reconhece essa como frase comida. Entendeu? Quer dizer, se você... Essa frase é muito bacana. Deveria ser aquilo que a sua avó reconhece como comida. Se a sua avó não reconheceu... aquilo como comida, aquilo não é não é comida. alimento. Não é alimento. E outra coisa, se você pega um alimento e deixa ele em cima de uma... Tira ele da sua embalagem, deixa em cima da sua mesa, e se ele não apodrece... Tem algum problema. Tem algum problema, porque se nem bactéria come o seu alimento... Por que o você ser humano deveria vai comer? Então, isso é tão sério, pensar de uma forma estruturada, e isso que acontece, isso Então, é alimentação para as crianças. Tecnologia Minha neta tá recebe errado. isso. Não, Ou seja, do Tá errado, porque não. existem, por exemplo, embalagens que preservam o alimento Sim, exato. ok. Sem ter o alterar ter- quimicamente. Isso, Então, exato. Isso é legal. Não, Pode ser. Sim. Já é melhor. Já é melhor, e aí Teoricamente, você é uma vai- coisa importante de Sem se dúvida conseguir, nenhuma, tá sem certo? dúvida E nenhuma. aí é onde a gente fala do rótulo, Exatamente. né? Então, quer dizer, você compra um suco onde o primeiro ingrediente que aparece lá no rótulo é açúcar, significa que a maior quantidade de produto que tem ali dentro daquela caixinha é açúcar. E não é a fruta. Não é a fruta. Não é a fruta. Então, são essas inversões, são essas questões que a gente precisa... E Porque Tá açúcar é atento. mais barato que a fruta, é isso? muitas vezes Adicionar açúcar ou é mais barato. ou vende mais, ou a criança gosta mais. Tem toda a indústria utiliza-se de todos os mecanismos possíveis, legais ou dentro da lei, não sei se legais ou não éticos, mas podem ser legais, Sim. para vender o máximo possível para todo mundo. E aí, Pra ter No lucro. sistema capitalista Pra ter lucro. é a lógica. É lógica. sim. Mas Então, como é que a gente... Porque nós não vamos vamos para o amanhã... socialismo, então. Mas não deu certo. Não Né, estou falando assim, comunismo, eu estou falando não deu o socialismo certo. da Noruega, talvez. Não Entendeu? deu- lá é capitalista, né? É, É capitalista social-democrata. Isso, é isso Tá aí. certo? Vamos para o Chamando social, assim. exatamente. Porque também não deu certo o outro lado. Exatamente. Né? Assim, é inegável que esse lado está indo para um lado ruim, tá ruim, certo? Tá ruim. Mas a opção também não funcionou. E eu acho que é nesse momento que a gente vive. No mundo qual é a opção? Certo? Sim. Qual é a opção? Porque Sim. a verdade é essa. Não, e talvez né? tenha um meio termo. Quando a gente coloca lá a Noruega, ou a Dinamarca, Suécia. ou a Suécia, são essencialmente capitalistas, tá Mas certo? social Não é- capital. Só que para dentro dos seus próprios países, não necessariamente na relação para É fora. isso, é isso que que eu é tô isso uma dizendo. coisa que a É. gente tem Isso, que É. tomar um pouco de É a cuidado. diferença. Porque também é gostoso. Para dentro dos seus próprios países, eles são bem social-democratas. Uhum. Para São. fora, Pra não fora é outra necessariamente. Não necessariamente. São bastante capitalistas. Podem ser. Então, exatamente. no mau sentido da palavra Sim, capitalista, sim, vamos sim. dizer assim. Então, como é que isso funciona? Até, Tá certo? Porque do jeito que vocês Veja como colocam, precisa de uma mudança mundial para funcionar. Me parece difícil, eu acho não também é? um pouco utópica, mas É. mas não é necessariamente... A utopia não é necessariamente um sonho. Ela tem que ser simplesmente um objetivo. E você tem que buscar tá aquilo de alguma perseguida. forma. Senão a gente também... Cara, se a gente achasse que a gente acorda porque a gente sabe que vai viver o dia que está acordando. Se a gente Seria acordasse... bom, Se a gente acordasse para saber que vai morrer, não acorda. Acorda e faz tudo. Né? Não vai dar tempo, não vai dar Correndo. tempo. Não vai dar tempo. Mas eu acho que essa utopia faz sentido no sentido de te motivar, de fazer com que você trabalhe. O pragmatismo dessa indústria que hoje promete para o meu filho ou para a minha neta uma comida que fica em cima da mesa e não se decompõe, não é uma coisa que eu quero. Não é o mundo que eu quero viver. Esse não é o mundo que eu quero viver. E acho que tem todo o direito do mundo Esse não é o De mundo. não de querer. lutar Por para um outro mundo. um outro mundo. Isso É é exatamente isso. perfeito. Aí eu Então, acordo chegando a com um isso. bom momento para a gente encerrar. É. Eu sempre encerro com a mesma pergunta, com o mesmo olhar. Que depois que a gente conversa bastante, depois que vocês sentem bastante como é, eu vou começar com ela, porque é sempre as mulheres. Primeiro, Ladies first. tá certo? Obrigada. Quem você acha que nós, seres humanos, ou como você vê a nossa experiência
de seres humanos aqui na Terra? Quem somos nós? Difícil. Eu não avisei, não falei que era Pois fácil. Tá certo? é, começou comigo Eu não já. falei que era fácil. Nada é fácil. Quem somos nós, né? É, quem somos nós? Eu acho que nós somos seres que viemos para este lugar para alcançar determinadas coisas. Viemos da onde? Ai, eu creio que nós fomos criados por Deus e com uma missão de... Destruir tudo que está aqui, é isso? Então, É o que não. está acontecendo, tá Pois certo? é, eu acho que nós somos criados com uma missão de cuidar desse planeta e de cuidar de cada um de nós. Traímos a missão, então. E eu acho que nós traímos uma missão e agora nos resta correr atrás. Eu acho que houve lá atrás um erro ao trairmos essa Muitos missão. erros, tá certo? Sim. E agora o que nos resta é trabalhar para que a gente possa minimizar os efeitos desses erros. E uma forma da gente minimizar isso eu vou voltar a citar a questão da gente olhar o olho no olho e da gente ter uma atenção para o quanto a gente tem e para o quanto a gente pode repartir para que a gente possa ter um mundo melhor. Posso destrinchar um pouquinho Claro. isso? O Homo sapiens tem de 100 a 200 mil anos, cada um fala de um jeito, mas não importa, faz bastante tempo. Sim, muito. Então a gente vem traindo isso há alguns milhares de anos, não é isso? Por que agora a gente deixaria de trair? Eu acho. Me dá uma razão, eu estou usando o teu raciocínio, de Ok, novo, independente ok. do que eu acredito ou não. Sim. Por que agora a gente deixaria de trair depois de 100 mil anos traindo? Você acha que trair? Eu acho que nós somos aprendizes. Nós somos aqui Eu aprendizes. estou usando Ok, não, o olhar dela. Nós Eu somos acho que- feitos para cuidar de um treco e não fizemos Não direito. fizemos e aí Há 100 mil anos ou Não, 200, dependendo porque- do olhar. É. Assim, por que agora, depois de tantos Não. mil anos, a gente faria diferente? Não, na verdade, Celso, acho que a gente lá atrás, quando fomos criados, em seguida já traímos. E eu acho que agora esse agora vem lá, né? Desde o momento dessa traição, essa tentativa. E aí, cada um de nós tentar criar essa consciência. Não estou aqui dizendo que é fácil e nem que isso vai acontecer, mas que a gente precisa entender que a gente tem um mundo aí, né? Vamos falar, nós estamos falando de alimentação e falamos de desperdício e falamos de fome e a gente vive num país que produz tudo, né? Aqui se plantando tudo dá, uma diversidade maravilhosa. E por que a gente não faz isso acontecer da forma como poderia acontecer? Porque, na verdade, no fundo, nós somos, na nossa essência, egoístas. A gente tem o hábito de olhar para a gente mesmo. A gente se preocupa com o nosso. A gente não se preocupa com o outro e nem com o todo. Mesmo assim, você está esperançosa, é isso? Mesmo assim, eu estou esperançosa. Porque eu acho que a mudança começa em mim, para que eu possa mudar o outro, para que esse mude o outro e para que a gente possa ir atingindo outras pessoas. Que eu vou fazer uma É que se eu analogia olhar o olhar- agora. se a gente fizer um olhar estatístico, a tua esperança não faz sentido, porque a gente vem errando. Sim. Do Sim. teu ponto de vista, tá? De Sim, novo. não, ok, Ou mas eu seja, ia só fazer uma analogia com o movimento Slow Food. Quer dizer, que começa pequeno e que vai atingindo outras pessoas e isso vai crescendo. E eu acredito que isso pode crescer, na minha teoria. Porque é isso que eu estou tentando viver no dia a dia, é isso que eu ensino para os meus filhos, é isso que eu tento passar para os meus amigos, e eu acho que é o que as pessoas devem tentar passar também umas para as outras. Quer dizer, como é que a gente vive em sociedade? É acreditando que nós somos iguais.
e não acreditando que eu tenha que levar alguma vantagem em cima do outro, né? Jorge, quem somos nós? Não, pegando um pouco o que a Luciana falou, e aquilo que eu acabei de comentar, nós somos, nós somos aprendizes, a gente está aprendendo. Está aprendendo. Quantos, você falou 100 mil, 200 mil anos, é isso? O Homo sapiens. O Homo sapiens. Então, você imagina que dentro da escala ainda do universo de quase 14 bilhões ainda não é muito. Nada, certo? não é um nada, pedacinho mesmo da Terra nada. também é pouco. Então, aprendizes da nossa própria desgraça, e a gente faz isso no dia a dia. Quer dizer, o que nos leva a uma questão. E eu acho que isso está acontecendo agora. Comunicação é importantíssima. Eu acho que hoje o conhecimento está sendo compartilhado, ou democraticamente você tem mais acesso a isso. Eu não sei se você tem qualidade ou se você tem o conhecimento adequado, mas você tem o acesso. Se nós conseguirmos trabalhar uma sociedade que compartilhe melhor, que partilhe melhor, que é um pouco isso, esses movimentos que nós estamos sentindo nos últimos 5 anos, e que isso vai para um patamar muito maior. É outra sociedade que nós vamos viver daqui a 10 anos. É outro momento, é outro lugar. 10 anos? 10 anos. Não, 10 anos, amanhã nós estamos bombando. Caramba, 10 anos é pouquíssimo. 10 anos vai ser outra coisa. É mesmo? É outra coisa, cara. Como daqui a 10 anos? Deixa eu sonhar um pouco. 10 anos, como vai ser? Daqui a 10 anos você vai estar usando qualquer carro que passe na rua. Isso vai acontecer. Essa sociedade é slow food. Entendeu? Você vai pegar um carro compartilhado, isso é slow food. Entendeu? Quer dizer, isso está acontecendo agora. Você ficar na casa de alguém fazendo um slow travel na Toscana, ou tá acontecendo. Em Bonito, né? Ou no interior de São Paulo, isso está acontecendo. Em Brotas, isso está acontecendo. Você vai lá e você tem um café da manhã para alguém que te entrega um café da manhã muito mais barato e muito mais gostoso do que você tem no hotel. Eu acho que é esse tipo de relacionamento onde você se abre ao outro, onde você tem essa relação um pouco mais fluida, uma sociedade líquida, realmente muito mais fluida. Esse é um sentido absolutamente claro do que me parece que vem para frente. Isso me dá otimismo. A gente está aprendendo a entrar nessa sociedade líquida, né, onde a gente vê as coisas fluindo de uma outra forma. Isso é um novo momento, onde a propriedade passa a ser uma coisa... Não estou extraindo do capitalismo, a propriedade passa a ser uma coisa compartilhada ou utilizada de uma forma mais adequada, com mais valor, né? com mais propriedade. Eu acho que tem várias coisas que vão acontecer nesse mundo, daqui para frente, que, visto a nossa experiência, e aí eu falo especificamente de slow food, eu vejo como isso tende a crescer. E não cresce conosco. Eu tenho 55 anos, não é comigo. Cresce com o pessoal que está fazendo a Disco Xepa hoje, que vai fazer agora dia 4 de junho, Disco Xepa Day no Brasil inteiro. Né? Em um monte de lugares. No Brasil, literalmente no Brasil inteiro, vai ter Disco Xepas lutando contra o desperdício da comida. Quer dizer, então é uma coisa... Isso não somos nós que estamos falando, são os moleques. Né? É uma juventude nova que se predispôs, em vez de ir para uma balada, vai fazer isso, vai cozinhar, vai servir para as pessoas. E isso está crescendo. Isso está crescendo, mas crescendo muito. E isso é uma coisa que você vê em todos os cantos. Não é no nosso mundo, é em qualquer lugar. E é muito bacana, é muito bacana. Então, eu acho que fazer com que as pessoas aprendam. Então, se somos aprendizes, nós temos que ter acesso ao conhecimento. Acesso ao conhecimento. Aqui vai meu jabá, www.slowfoodbrasil.com. Se associe, junte-se e conheça tudo. Inclusive, em depressão, ligue para ele. Liga pra gente. Porque ele acredita ou no que Facebook, nós estamos fazendo tudo certo. Não. Que a nosso mundo não. Tô brincando. Ao contrário. Tô brincando. Nós estamos fazendo muita coisa errada, mas daqui que a dá 10 para... anos a gente está vivendo em outro universo. Vamos viver. É muito bom. Até porque senão, não tem alternativa, é que nem... É pior. É pior. Claro. É pior, a alternativa é pior. Então não tem Não resta muita... Não tem opção. Muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado, Jorge. Muito obrigado, Luciano. Foi muito boa essa conversa. Obrigado. Valeu, obrigado.